Olá, vamos falar sobre um assunto muito importante. Neste ano de 2021, houve uma alteração muito importante na legislação da educação no Brasil. A partir de agora, as crianças devem aprender o bilinguismo. E o que é isso? As crianças devem aprender língua portuguesa e a língua de sinais, Libras, na escola. Eu estou com o Glaucio Camargos, que é professor universitário, psicanalista, especialista em surdez e também em língua de sinais, que vai explicar para a gente quais as alterações que essa lei está trazendo. Oi, Jaqueline, bom dia. Obrigado pelo convite em falar sobre o assunto. Esse ano nós tivemos uma revolução muito grande, que foi a Lei 14.191, de 3 de agosto desse ano, e ela fez uma alteração na LDB. A LDB já vinha trabalhando com a questão da educação dos surdos há muito tempo, já há mais de 10 anos nós temos uma legislação que oficializa Libras como idioma, o Decreto 5626 de 2005, Lei 10436 de 2002, vários dispositivos legais que pensam na educação de pessoas surdas. O que nós tivemos de diferença e que revolucionou a comunidade surda esse ano? Nós tínhamos até então um impasse muito grande sobre a alfabetização dessas crianças, o respeito cultural e linguístico no momento de alfabetizar essas crianças, né? Então, o bilinguismo é uma filosofia, uma metodologia de ensino que entende que a língua materna da criança surda é a língua brasileira de sinais e que ela deve posteriormente aprender a língua portuguesa porque ela vive num país onde a maior parte das pessoas fazem uso da língua portuguesa. Existe aí uma confusão, porque muitas pessoas, principalmente pais que acabam tendo filhos surdos, ficam muito preocupados, né? Será que se meu filho aprender primeiro Libras, será que ele vai desenvolver depois a aquisição da língua oral, da língua portuguesa, né? Será que isso vai impactar cognitivamente, psicologicamente, processamento de ideias e de raciocínio da criança? E aí todas as pesquisas acumuladas ao longo desses 10 anos mostram que, pelo contrário, né, que é importante que a criança já receba esse auxílio na educação infantil e que essa educação se estenda por toda a vida da criança surda. Essas crianças que passam por essa situação são, de fato, consideradas bilíngues, porque elas vão ter aí duas línguas, a língua de sinais como língua materna e a língua portuguesa como segundo idioma. Nessa legislação, o que nós temos assegurado é que isso já aconteça na educação infantil. Até então nós tínhamos isso, mas de forma meio solta, um pouco não organizada, e agora nós temos essa legislação que diz que isso já deve acontecer desde os primeiros anos da educação infantil. Glaucio, como você mesmo pontuou, é uma revolução essa alteração. E quando a gente fala nesse bilinguismo, é que para os surdos e também para quem não é surdo, os ouvintes saibam Libras. Então é um avanço muito grande, lógico, pode até ser demorado, mas é um passo muito significativo. Sim, é um passo muito grande para todos. O que a gente precisa entender é que a Libras, a língua brasileira de sinais, ela é considerada idioma. E algumas pessoas têm muita dificuldade de entender isso, porque quando a gente fala de idioma, nós pensamos nos idiomas orais, o inglês, francês, italiano, né? Então a Libras, ela não era considerada, não tinha até então um status linguístico antes de 2002. Com a legislação de 2002, ela passa a ser reconhecida como meio de comunicação oficial, como língua, como idioma. Então, já que ela é um idioma aqui no nosso país, é interessante que todos aprendam esse idioma. O decreto que eu comentei agora há pouco, 5626 de 2005, ele torna isso obrigatório também. Mas ainda existe um preconceito muito grande por as pessoas não entenderem isso como língua, né? O decreto coloca que todos os locais públicos e de prestação de serviço precisam ter alguém que saiba conversar utilizando a língua de sinais. Então, escolas, clubes, cinema, delegacia, enfim, todos os locais públicos. A ideia é que a comunicação não fique restringida. Eu acho muito interessante a gente falar desse termo bilinguismo, porque quando a gente fala de bilinguismo, a gente entende as duas línguas em nível de igualdade. Isso não significa que a língua portuguesa vai estar correndo pelos ambientes públicos e a língua de sinais não. Então, as duas línguas devem estar espalhadas nas praças, coretos, cinemas, em todos os lugares. Isso é bilinguismo de verdade. E essa nova legislação faz com que isso ganhe mais força. Glaucio, seria crianças surdas mais felizes na escola? Certamente. É muito interessante porque quando nós temos uma criança surda no meio de 30 crianças ouvintes, a gente tem uma... Imagina só, Jaqueline, você, única brasileira no meio de 10 japoneses sem conhecer o idioma.
né? Um estranho no ninho, né? E, em geral, é assim que a criança surda se sentia até então. Com a legislação que traz a questão do bilinguismo para a educação infantil, a gente tenta acabar com essa situação, e não só envolvendo a criança surda, mas, como você comentou, crianças ouvintes, surdas, surdas cegas, né? Existe também toda a variedade de sensorialidade nas crianças, para que elas não tenham essa sensação de estranhamento no grupo, né? A ideia é que a comunicação flua entre todas as culturas, entre todas as espécies de sensorialidade que a língua pode tomar. Glaucio, para encerrar nossa entrevista, a Câmara Municipal tem intérprete de Libras, Simone Hugo, que fazem um trabalho maravilhoso de fazer a interpretação do Legislativo para a população surda. Muito obrigada por sua entrevista, e que realmente isso é uma revolução e um grande passo. Eu que agradeço. Obrigado. Então, nós conversamos com o professor Glaucio, especialista em surdez e libras, que explicou para a gente a alteração na legislação da educação no Brasil, que a partir de agora deve ser bilíngue. As crianças devem aprender a língua portuguesa e também libras, a língua de sinais. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo.